Manos e manas, humanos e sumanas, supremos e suprimas, parentes. Com vocês, mais um programa Folha Amazônia. E hoje nós vamos apresentar a comunidade quilombola do Abacatal. E para falar com a gente, está aqui a Vanusa. E pela primeira vez aqui a Mariana, que é parte do Folha Amazônia, também fazendo parte dessa roda de conversa. Ou, como diz... Ipadê. Vanusa, quando começou a comunidade do Abacatal? Agô e Mojibá. Agô. Sejam bem-vindos a esse território sagrado. O território de Abacatal, ele tem 309 anos, completa 310 em maio de 2020. E ele é um quilombo de herança, não de refúgio. Foi de um conde português, com uma Melo, e ele tinha uma área de 3 marias de terra. Em 1710 Pará era a província de Maranhão, né, ainda. E então ele tinha várias culturas nessa terra, né, cana-de-açúcar, cacau, mandioca, várias outras. E pessoas que tinham um título, né, se apropriavam de terras no Brasil, né, eram premiadas pela coroa portuguesa com várias terras, e o conde não foi diferente, né? Então ele veio, tinha terra no Pará e no Maranhão, e aí ele adoeceu, precisou voltar para Portugal, e como ele teve filhos com a escrava da casa, Olímpia é o nome dela, teve 3 filhas, 3 Marias, ele deixou a terra, né, em herança para as filhas, não podendo dar outros bens, porque era casado, e o laço, o envolvimento com a escrava era uma relação de poder, né? Então ele deixou a terra, né? A partir daí se constituiu a nossa comunidade. Tinham vários escravos ainda, parentes e não parentes, e aí nasceu Abacatal. Em 1710, a história, né, da oralidade que a gente tem, que ainda é muito forte, conta toda a trajetória até 2020. Né? Eu sou a 7ª geração de uma das 3 Marias, né, Maria Margarida Costa. E a partir disso, a gente por muitos anos viveu isolado, pessoa e natureza, a relação da troca, do que se produz, se come, e aí isso é uma herança de África, né? Porque trouxemos, né, muitos desses conhecimentos de lá, então não foi difícil se manter por muito tempo, né, com essa relação. E assim, né, a gente hoje está em aproximadamente 510 pessoas, né? Somos 147 famílias. Todas, de alguma forma, têm uma ligação de parentesco, mas aí hoje a gente já tem uma interferência bem grande de pessoas que também casaram, que vieram de fora, assim como foi pessoas daqui para outros locais, né? Então hoje a comunidade ela segue a linha, né, das 3 Marias, da descendência, mas assim, hoje a comunidade ela está muito diversa. E todo esse tempo a gente sempre buscou, né, melhorar minimamente a vivência dos seus comunitários. E aí veio o desafio, né, da cidade grande, que cresceu, onde está aqui próximo, cresceu, e aí começou a interagir com a comunidade, né? Aí a gente começou a buscar políticas públicas, algumas a gente até consegue, educação, né, saúde, segurança não tem nenhuma. Mas a gente está numa pegada de voltar, né? De voltar ao ventre e reviver várias várias atitudes que os nossos tínhamos, isso. Ei, Raimundo, vem cá, Caetano. Ei, Raimundo, vem cá, Caetano. Pois bem, e aqui acabou de chegar o Raimundo Caetano, aqui da comunidade, que estava lá na minha terra, Portel, um dos melhores técnicos daquele país chamado Portel.
Caetano, seja bem-vindo. Obrigado. E seja bem-vindo, tô chegando na comunidade dele. Já tá te recebendo ali, Caetano. É a recepção. Tá bem à vontade aí. A gente teve a introdução da Vanusa sobre a história aqui do Território do Bacatau, da comunidade quilombola. E aí a gente tá se perguntando assim, como é que é hoje a questão do reconhecimento da terra, né? Qual é essa titularidade que o Território do Bacatau tem? Nós temos as duas titulações. Temos do Estado, que é pelo ITEPA, e temos pela Fundação Cultural Palmares, né, que é nacional, que é federal. Então, a terra que geograficamente é titulada são 518 hectares. Né? Dentre a terra que eu falei lá no começo, de Três Marias, do Conde, a gente perdeu muito para o Estado. Né, pro Estado. O que é que eu ainda tenho que passar, sabe, assim, nesse Estado, né, que viola todos os direitos, que transfere, né, essa culpa aí para quem ele quer, né, que faz várias coisas assim, que joga uma sociedade toda contra um território por um bem que é só o Estado que acha que é bem, né, que é pelo progresso, que é pelo moderno. Não, que não é para todos, né? A gente sabe a finalidade que é do capital, né? E aí precisa passar uma linha de trem, precisa criar um porto, precisa tirar todo um coletivo, toda uma comunidade, porque o porto vai beneficiar, né? O Estado como um todo, no progresso, na modernidade, não sei o quê. Cara, e não olha para nada disso, nem para a história, nem para a cultura, nem para a vivência daquele povo. E assim, que Estado que a gente está? Né? O Estado paralelo, o Estado de direito, qual é? Em que Estado a gente está? Né? No estado de violação total, porque é por interesse do Estado. Né? É assim, na visão assim, que a gente tem, em outros territórios, o Estado do Pará é um dos estados brasileiros que está mais tomado pelo capital estrangeiro. É China, Estados Unidos, Noruega. Né? Então, assim, o capital estrangeiro daqui a pouco vai mandar no Pará, vai mandar no Estado do Pará. E aí compactuado com o Estado mesmo, com o governo, com o gestor, né? Porque tem essa visão de progresso, de não sei o quê, e um progresso que não é pra gente, né? Que não é pra gente. Puro exclusivamente para alguns. E um progresso que extermina, né? Um progresso que é do século XIX, mas que extermina comunidades inteiras, né? Isso, extermina, porque quando tu tira um povo, tem toda uma história, uma cultura, uma vivência do espaço e põe para outro, tu sabe, configura um genocídio cultural irreparável. A pessoa ela não vai ter o mesmo laço com um habitacional de quadrado mínimo com o que ela tinha a liberdade de andar, de brincar, sabe? Assim. Com o espaço que ela tinha, com a relação de espaço. Justamente. Então isso é um genocídio cultural que, assim, que não é importante para o governo, sabe? Não é importante para o financiador internacional. Aí eu estava conversando com uma moça que veio da Holanda. Veio fazer uma pesquisa e aí o professor era holandês, ele queria saber da expansão da soja. E o que os protocolos ajudavam nessa frente desses empreendimentos. Porque lá quem financia, o cara que financia lá, ele não sabe que, muitas das vezes, ou sabe o que está acontecendo aqui. E aí ele fala assim, se a gente falar que está matando, destruindo comunidades inteiras, que está matando liderança indígena, que está matando liderança quilombola, e que o custo do que da soja está chegando lá, está chegando com marca de sangue, e se a mídia ela começar a publicizar isso, vai pesar no bolso. E assim, o capital ele só para quando pesa no bolso dele. Eles só vejam alguma coisa quando eles começam a perder dinheiro. Porque do contrário, eles não fazem nada. Eles continuam igual o agro é pop. O agro mata por conta de todo o veneno que é colocado, né? O agro mata, mas o agro é pop, né? Aí a Globo tem uma parte inteira do programa de levar isso para as pessoas. Mas a mídia, ela põe isso, né? Ela põe isso, que o melhor é esse, né? E assim, tu acaba indo nessa coisa, né? E desvaloriza. Ah, não vou comprar uma galinha caipira porque é R$40.
pequena, porque é caipira, já tá falando, né? É caipira, então é R$40. Ah, não vou comprar porque compra 2 daquele, né, envenenado. Compra 2 envenenado. E aí, mas é saudável, sabe? Tu não compra o quê? Uma fruta, porque é mais caro, sabe? Do que o sachêzinho que já vem adoçado. Então são várias coisas assim que a gente perdeu dentro da nossa soberania alimentar por conta dessa visão e da publicidade que a mídia dá para essas coisas. Vocês já repararam que quando há uma solução popular, o Estado ele tem dificuldade de incorporar como política pública, e quando tem uma proposta do grande mercado, ele incorpora rapidinho? É interessante isso, né? O Brasil tem muita resistência. Será que dá certo? Será que pedagogia da alternância dá certo? Esse método Paulo Freire dá certo? Apesar de ter localmente sido um sucesso, como é que eu incorporo isso? Há uma resistência muito grande E passa pela dificuldade de reconhecer, né? Reconhecer os saberes. E acho que uma coisa que a gente estava falando aqui com a Vanusa era de como a comunidade vai construindo também seus mecanismos para reconhecimento, processo de escuta, né? De dialogar nesses espaços com os seus saberes, com as suas técnicas. E um dos protocolos, acho que uma das ferramentas que vocês têm mais fortes aqui hoje é o protocolo de consulta da própria comunidade, né? Mais recente. Mais recente. Né? A gente já tinha outros, né? Mas assim, como o regimento interno e algumas ações que eram muito internas da comunidade. Mas hoje a gente tem como uma ferramenta e amparada juridicamente o protocolo, né? Que é sobre a Convenção 69, onde fala que os povos eles têm direitos a ser consultados sobre qualquer medida, qualquer empreendimento que vá diretamente ou indiretamente mudar a vivência desses povos, né, desse coletivo. Desde quando vocês têm o protocolo? Desde 2017. O nosso território ele é titulado em 2000, o título coletivo ele veio em 1999, né, foi quando a gente foi reconhecido coletivamente quanto comunidade quilombola e tudo. E a partir daí foram inseridas algumas políticas na linha da coletividade, na linha quilombola e tudo mais. Mas assim, ainda assim, né, com todo esse tempo, a gente não foi respeitado dessa forma, não foi visto dessa forma. E aí, quando veio, né, o tempo da gente precisar documentar hábitos que já eram vividos dentro da comunidade, né? Ninguém entra na tua casa sem bater na porta, né? Porque senão não é pessoa de boa índole, né? Se chega na tua casa metendo o pé e falando as coisas, não é bem-vindo e não é de boa índole. Então toda casa tem um protocolo, né? E assim, o território também tinha um protocolo. Para você chegar, para você levar algum projeto, precisava ser anunciado, precisava ser consultado. E assim, o que a gente sempre foi sujeito, né? E o governo, o Estado brasileiro, ele ainda vê esses povos como sujeito, né? Continua vendo só como sujeito, de achar que por ser detentor de tudo, de todos, acha que sabe o que é melhor para esses povos. E não é assim, né? E não é assim. Inclusive, desculpa, o método, né? Eu julgo que eu vou mostrar um tipo de abordagem para ti, achando que tu vai entender aquilo. Não é você que cria o método, é o Estado que diz assim, me põe, fazer uma audiência pública. Mas não sabe se o método é o melhor para a comunidade entender, né? Isso. E assim, e nessa visão, né, do Estado como agente, né, desse direito, ele sempre criou mecanismo de dizer como esses povos eles têm que seguir, né? Independente de toda a tua cultura, né? Do teu conhecimento ancestral, da vida que tu leva, o Estado acha que tem que ser da maneira dele, né? Então, tudo vem de cima para baixo, né? E essa experiência dos pesquisadores que vêm aqui, você já tem visto, então, pelo menos uma troca produtiva aí dessa... Sim. O próprio processo de construção do protocolo contou com colaborações, assim, academia, Ministério Público, não sei? Sim. Na construção do protocolo, como falei que ele tem assim, um viés jurídico, né?
e a gente não faz essa leitura, né, de fato, de direito, a gente conhece alguma coisa, mas a gente não domina, não é uma coisa que a gente domina, então a gente precisou buscar parceiros, né, nessa construção. Então, assim, a gente precisou documentar os hábitos e uma vivência que a gente já tinha, que era do pedir para entrar, do consultar, sabe? De perguntar para o mais velho, de perguntar o que o jovem acha. Então, assim, isso é uma prática que já existente na comunidade, que precisou ir para o papel né, nessa vertente jurídica, para que o governo minimamente, né, tivesse uma outra sensibilidade, né, uma outra visão. E aí a gente foi atrás, né, desses parceiros. A gente tem como parceiro a UFPA, né, que a equipe do Gesterra, foi na construção de mapas, né. A gente não chegou a fazer a cartografia, mas a gente fez uma criação de mapas, uma elaboração de mapas. A gente precisou fazer toda a linha do tempo, todo o mapa de ameaça da comunidade. E aí a gente teve apoio da FASE, como ONG, né? A gente teve apoio do MP, Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, né? E de outros coletivos, como o SEDEMPA, né? Como a Malungo, que é a coordenação das associações, embora assim está muito longe de uma ideologia a qual ela foi pensada e criada. Isso é uma opinião minha, não é segredo nem para a coordenação, nem para a diretoria, nem para qualquer outro quilombola. Isso é uma visão minha, né? Até porque meu pai, ele foi criador, né, dessa instituição, pensou junto num coletivo que pudesse abarcar, né, todo esse povo que precisava de um norte, né, de um caminho a seguir, de pessoas que tivessem ali para dialogar políticas públicas diferenciadas, não a visão do Estado, né, mas que de fato pudesse contemplar esses povos. E a gente precisou, né, da interação do território, né, da sororidade das pessoas. Teve várias reuniões, oficinas, diálogos, né? Então a gente teve, né, foi um processo criativo e elaborativo do protocolo muito importante, porque houve essa sororidade, né? Uma construção coletiva. Justamente, a gente se ouviu, né? Todos os EPADEs, né? Foi o olho no olho, foi a experiência, né? Que tipo um jovem não sabia, né? A gente teve muitos relatos de mais velhos que a juventude que tava tipo assim, viajando, né, Caetano? Mas eu não sabia disso. E então assim, são histórias, né, que ficam, sabe, assim, com os mais velhos, que hoje a juventude, por um tempo, não se falou, mas agora com a política afirmativa da inserção nas universidades, está voltando. Precisa saber da tua história, porque muito dos nossos, eu espero, que trabalhem projetos relativos à comunidade, né, à comunidade, que tragam benefícios para a comunidade, para ter tipo esse feedback entre o conhecimento tradicional e a academia, né? Então assim, é um conhecimento que tu já tem, que tu vai associar com o teórico, né, filosófico, que vai fortalecer, né? Que vai te fortalecer. Porque assim, hoje os autodidatas, né, como as parteiras, como os pajés, né, muito tempo isso acontece e as pessoas elas não respeitavam, né? E aí teve uma hora que tu precisava ver, tu tava ali, tá ali todo o tempo, né? Em alguns lugares já é visto assim, né? Pois é, deixar as filosofias daqui também lá, porque senão se o jovem vai para academia só para receber aquele conhecimento que tem uma certa hegemonia e não há troca, aí não volta para a comunidade com aquilo que você estava falando, né? De ter um novo saber e aquela formação contribuir para a construção, para a memória da própria comunidade. Né? Então tem que deixar um pouquinho lá das filosofias e dar uma hackeada nesse negócio. O que me preocupa dentro dessa academia é assim, tem a parte boa, mas tem uma parte muito ruim. E a parte que eu acho muito ruim é onde a gente vai criar monstros. E é a minha visão.
criar monstro. Porque assim, o quilombola que ele sai da comunidade dele com essa experiência empírica tradicional, se associa ao conhecimento acadêmico, aí vai para o agronegócio. Aí ele vai voltar para ser capitão do mato do teu coletivo. Então isso é criar monstro, sabe assim, porque ele tem o conhecimento, ele é parente, ele tem a vivência. E assim, uma coisa que é muito difícil, eu acho que está longe de acontecer nesse plano, é tu cortar na carne, sabe? Quem assim, serve o teu conhecimento nesse caso? Justamente. Que o protocolo é uma ferramenta importante para dialogar com outras reivindicações, como, por exemplo, repartição de benefícios. Direitos de imagem. Direitos de imagem. Como é que a gente equilibra e constrói uma cadeia? Porque eu acho que tem o potencial de pensar essas cadeias a partir das comunidades que estão na base, que são detentores de conhecimento tradicional, mas a gente vai precisar ouvir e definir os termos que são interessantes para essas comunidades, né? Como não sei no caso de vocês, se vocês têm esse tipo de relação. Mas a discussão do mercado justo, né, do comércio justo, ela só acontece quando tem a construção coletiva baseada em direitos. Quando as empresas começaram a lidar com ativos de biodiversidade, conhecimento tradicional, não havia nenhuma legislação e houve muito erro, né? Muita violação ainda naquele momento que as coisas estavam indefinidas e cada vez mais tanto as empresas quanto as comunidades foram aprendendo a fazer aquele diálogo baseado no respeito aos direitos, né? As convenções, enfim. Aí, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é nesses 2, 3 anos que tem o protocolo, como é que vocês veem praticamente, assim, de forma prática, a relação, seja com empreendimentos, projetos, essa própria discussão de acesso ao conhecimento tradicional também, o protocolo já teve alguma função prática nesse tipo de relação? Já. A gente barrou um projeto do IDEFOR, na verdade, né? Era e a gente já construiu um viveiro, a proposta do Estado era construir um viveiro de árvores madeireiras e não madeireiras, que seriam as medicinais. E aí as pessoas da comunidade iam ensinar a fazer os remédios, os xaropes e as coisas, as composições, mas uma outra empresa ia patentear. Né? A comunidade ia perder total direito, poder sobre um conhecimento tradicional, né? E aí uma outra pessoa, né, que era de Flora, né, parece, ia patentear isso. E aí eu ia precisar comprar uma coisa pagar por uma coisa que eu sei fazer, né? E a gente foi e disse, não, a gente vai ter que submeter ao protocolo de consulta. E foi imediatamente derrubado. Porque o governo, o Estado, ele não está acostumado a receber um não, sabe? Ele está acostumado a dizer que essa é o melhor projeto e é dessa forma que eles precisam implantar e tu tem que aceitar isso de qualquer jeito. Não, se não for da forma do protocolo, se não for feito a consulta, né? A gente não quer o projeto. E aí levaram para uma outra comunidade que vai acontecer isso. Que vai ensinar os remédios que eles sabem fazer. Essa empresa ela vai ser detentora disso, porque vai patentear e eles não vão poder usar um conhecimento que é deles. Vocês fazem um comentário sobre isso, porque assim, algum tempo atrás, alguns séculos atrás, o ouro era o maior lastro. Isso vai se modificando, a sociedade, os países, né? A humanidade vai entendendo que economicamente este produto é um lastro. Então foi ouro, foi petróleo. Em algum momento na história foram as especiarias. Quem tinha mais ouro era mais rico. Quem tinha mais petróleo, quem tem mais petróleo é mais rico hoje. Quem tinha as especiarias, o acesso era rico. E só que, século XXI, tem uma coisa que está virando um lastro poderosíssimo, que é a informação. É a informação. Se eu tenho acesso ao que você produz e pego isso como informação para que eu ganhe, isso é valioso. O mercado entendeu isso, captar nossos dados para poder voltar em anunciantes e tudo mais. As redes sociais estão sendo acusadas de vender nossas informações, nossos dados, porque informação é lastro. Quando o protocolo faz o questionamento, peraí, você vai pegar essa informação nossa e vai ganhar a partir disso, quer dizer que realmente a informação é um lastro. É algo que tem um peso do petróleo, tem um peso do ouro.
E a gente, como é que a gente se defende disso? Aí que Também com informação, né? Eu li Tem com uma informação. parte básica da Convenção 69 do OIT, que é a consulta deve ser livre, prévia e informada. Então eu tenho que ter acesso a todas as informações do que pode acontecer a partir desse projeto para que a comunidade possa de forma autônoma, vamos dizer assim, tomar sua decisão. Então acho que até essa troca, essa rede entre comunidades que se apoiam na disseminação de informação de qualidade para suas decisões é uma ferramenta importantíssima, porque se as práticas são assim, né, de controle, hegemonias, as contra-hegemônicas também devem se valer desse tipo de recursos. Nesse caso a gente está falando de informação, né? E aí uma coisa que eu acho que a Leusa falou que é interessante é que, por mais que a comunidade do Abacatau tenha passado pelo processo, visto que não era benéfico, né, naquela relação, uma outra comunidade com outro nível de organização social teve uma outra decisão, né, que a gente pode achar que não foi tão positiva, mas a organização deles permitiu aquela decisão naquele momento, né? Então, uma coisa que a gente sempre falava, quando você não tem a informação, a autonomia para decidir, você fica refém da estrutura lá, não tem a liberdade, né, para tua escolha. E o protocolo ele é bom no sentido que ele te tira da qualidade de sujeito e de tutelado. Entendeu? Porque assim, o que o Estado brasileiro ele tem essa visão é de tutelar esses povos, esses coletivos, né? Eu acho que esse projeto é bom, assim como o Caetano falou, da Receita, né? Esse projeto é bom, então vocês vão ter que desenvolver isso. Se o projeto dá errado, a culpa é da comunidade. Não é do técnico, não é da instituição, não é de ninguém, né? Por que indígena é tido como preguiçoso? Porque ele não aceita essa interferência. Não, a gente quer viver pescando, caçando, né? Vendo passarinho e tudo, mas do jeito que a gente vai, a gente tem o nosso horário para ir trabalhar. Se eu decidir que eu não vou hoje trabalhar, eu não vou trabalhar, porque eu não sou obrigada a isso. E aí o Estado não aceita isso. Deixa eu contar uma coisa, assim, eu li uma frase de um filósofo chamado, que eu gosto muito de ler filosofia, né? Do Zygmunt Bauman, que fala sobre amor líquido e tudo mais. Então virou um livro aí para explicar como é que o amor hoje é muito mais solto do que antes, né? E aí ele fala uma coisa sobre os países. Eles falam que, abre aspas, assim, os estados estão tão dependentes do mercado financeiro que não conseguem mais atender a população. O que ele quer dizer é o seguinte, é que a gente não sabe mais o que é uma política pública ou uma política pública que tem um interesse altamente privado por trás bancando isso. De forma que a gente entre em 2020 com o Orçamento Geral da União direcionado em 45% para os credores. E esses credores, grande parte desses credores são bancos privados, que colocam nesse ano como pauta a privatização da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Então, assim, você tem um país que ele tem um interesse, mercadológico tão forte que ele já não consegue mais ser, você não consegue entender o que é público e o que é por trás do interesse. Quando vem, que esse é o normal, deveria ser o natural das coisas. Quando local que você tem sociedade assim, não, tem um documento que quero ser escutado. O Estado deveria, por conta de sua Constituição, dizer assim, realmente eu vou escutá-lo. Mas quando o Estado vem a forçar isso no respeito à sua própria Constituição, significa que há um interesse tão forte, maior que ele, pressionando que ele já não liga para a Constituição e muito menos o interesse da comunidade, apesar do documento de caráter internacional que ele tem. Desafio para esse milênio.